Boa noite. Extremamente emocionado ao receber vocês de todo o Brasil, do Rio de Janeiro a Manaus, passando por Natal, Fortaleza, Salvador. Muito bem, vamos começar. Viu? Vamos começar, não temos tempo a perder. Hoje, a live especial, ela diz respeito a um princípio do processo do trabalho, chamado princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Vou repetir, princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. E que eu tive já o desprazer de me deparar com diversas obras doutrinárias, onde esse princípio era denominado como princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ora, data máxima venia, todas as decisões judiciais são recorríveis. O que importa é o momento no qual o recurso será adequado, será cabível. Então, o epíteto, o jargão, a palavra, o termo imediata faz toda a diferença no nome do princípio. Decisão interlocutória é decisão passível de recurso. Agora, em algumas situações, não de imediato, só a posteriori. Em outras situações, de imediato. É isso que nós vamos discutir com muita responsabilidade na live de hoje. Professor, o senhor está muito mais sério. Tô não. Eu continuo brincalhão. Né? O pior é nada. O aí dentro. Viu? Tudo. A minha essência eu não perco. Agora você, advogado, advogada, quando me procura numa situação especial desse tipo, é porque você está rogando por informações que possam fazer a diferença na sua vida profissional. E essa é a minha missão. Viu? Essa é a minha missão. Um dia eu ainda farei um stand-up para contar piadas, para brincar, mas hoje não. Hoje é uma live que a gente vai tratar, viu? No formato de aula. Porque eu me sinto hoje preparado para ministrar uma aula extraordinária para todos vocês sobre a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Ô professor, tem um artigo? Tem. Mas o que eu quero falar para vocês, tá? De imediato, é que não existe aluno que já estudou comigo vai lembrar. Não existe, não há princípio absoluto no direito. Não há. Mas, professor, um princípio é um valor? É. O princípio é uma regra? É. Mas toda regra na ciência jurídica basta espremer. Ela tem pelo menos uma exceção. E a existência da exceção, à luz da lógica aristotélica, confirma a existência da regra.
Vou repetir. A existência da exceção confirma a existência da regra. E aí eu quero que vocês se concentrem a partir de agora. O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Professor, o que é uma decisão interlocutória? É aquela que resolve uma questão incidental ao processo. Mas, professor, essa definição eu leio em todos os livros. Então, deixa eu te explicar da forma simples de Gustavo Cisneros. O processo nada mais é do que a sucessividade de atos processuais. Protocolei uma reclamação trabalhista, ato processual. Citação do reclamado, ato processual. Apresentação da defesa, ato processual. Audiência trabalhista, ato processual. Protesto, ato processual. Instrução, ato processual. Contradita de testemunha, ato processual. Razões finais, ato processual. Recurso, ato processual. O processo, ele é marcado pela sucessividade de atos processuais. Pela sucessividade de atos processuais. Então, pelo fato de o processo não ser um ato instantâneo, ser um ato de trato sucessivo, é comum. Lembra de Carlos Drummond de Andrade? Eis que no caminho surgiu uma pedra. É comum, ao longo do andamento do processo, o surgimento de obstáculos, de pedras, de muros. E eu, quando ministrava aula presencial, eu colocava, Paulinho, o lixeiro no meio do meu caminho. E eu era o processo. E eu saía caminhando. Aí o lixeiro estava na minha frente de plástico, coitado do lixeiro. O que ele era, professor? Um incidente processual. E o que o senhor fazia, professor? Eu chutava o lixeiro na frente dos alunos. E o lixeiro saía do caminho do processo. É isso que o juiz faz ao proferir uma decisão interlocutória. Ele decide, ele resolve, ele soluciona uma questão incidental que temporariamente bloqueou o andamento do processo. Exceção de incompetência territorial. Suspende o processo. O juiz não pode prosseguir com o processo sem antes decidir se ele é ou não competente em razão da territorialidade, do lugar onde a ação, a reclamação foi ajuizada. Esse é um incidente. O reclamante ajuizou uma reclamação e morreu um mês depois. O processo é o quê? Suspenso. Para quê, professor? Mudança do polo ativo, espólio do reclamante. E habilitação dos seus dependentes à luz do artigo 1º da Lei 6858 de 80. Professor, era tão bom que um processo caminhasse sem qualquer incidente. Era tão bom que todo amor fosse eterno.
Era tão bom que você não tivesse dúvidas acerca da sua existência. Era tão bom que a vida fosse um conto de fadas. Mas o processo não é. O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias torna, naquele momento em que o juiz decide aquela questão incidental, esse princípio torna a decisão irrecorrível de imediato. Mas ela foi prejudicial ao meu cliente. Foi. E eu faço o quê? Proteste. E depois, engula o sapo e espere a decisão final ser proferida. Para, se for o caso, recorrer também daquela decisão interlocutória. O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias posterga, adia o recurso contra aquela decisão. Não priva o sucumbente na decisão em relação ao incidente do ato recursal. Apenas diz que o processo não vai ficar parado, esperando o recurso e a decisão do tribunal. Que o processo vai prosseguir até o fim. E quando chegar no fim, que o juiz proferir a decisão final, aquela parte prejudicada pela decisão interlocutória, a depender da sua sucumbência total ou parcial na decisão final, o advogado vai analisar se vai ou não interpor o recurso cabível e se vai ou não, na preliminar das razões do recurso ordinário, isso, pugnar pela nulidade da decisão final como fruto de uma árvore envenenada, nos termos dos artigos 794 e 798 da CLT. 794 e 798 da CLT. Princípio da transcendência. Copiado pelo novo CPC do processo do trabalho. Quantos? 74. Beijos. Beijos, beijos, beijos. Fred de Vitória de Santo Antão. Seus alunos da Unifacol. Olhem nos meus olhos. Eu, a exemplo de todos vocês, nasci analfabeto, sem saber andar. E o que eu conquistei foi com muita transpiração, muito estudo. E não há outro caminho. Professor, o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias prestigia a celeridade. Sim, prestigia. E o novo CPC copiou parcialmente esse princípio, restringindo o uso do agravo de instrumento, que era regra e virou exceção. Eu não sou processualista,
civil, mas sei disso. Porque você precisa ter uma noção completa do direito. Completa. Esse princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ele está esculpido. Olha que palavra bonita. Esculpido. Ou, se preferir, esculpido. Ou, se preferir, tatuado. Ou, se preferir, corporificado. No reluzente parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. Parágrafo 1º do artigo 893 da CLT. E ele é de suma importância para você, estudante de direito, acadêmico, bacharel, advogado, advogada. Professor, o senhor estuda muito, muito. Paulinho, todos os dias. Por que, professor? Porque eu sei que nada sei. E por saber que nada sei, pelo menos sei um pouco mais do que aquele que pensa saber, mas nada sabe. A soberba precede a queda. Fred, está na Bíblia. Fuja dos soberbos. Ame os humildes. Uma das maiores lições de Jesus Cristo. Né, Paulinho? Esse princípio da irrecorribilidade, essa minha aproximação tá boa, Paulinho? Estamos bem de público? Pode dizer. Muito bem. 81, coisa linda. O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Parágrafo 1º do artigo 893 da CLT, autoexplicativo. Ele é regra. Regra. Princípio é regra. Na fase de conhecimento, ou se você preferir, no processo de conhecimento, ou se você preferir, no processo cognitivo, na fase de cognição. Viu? Durante uma instrução processual. Dr. Fred, de Vitória de Santo Antão, arguiu uma contradita a uma testemunha convidada pela parte contrária e fundamentou. O juiz instruiu a contradita e rejeitou o incidente de forma fundamentada. Dr. Fred protestou. Nas razões finais do processo, ele tentou ainda convencer o juízo a reconsiderar a decisão. Não deu certo. A decisão foi proferida, o seu cliente foi sucumbente. Ele vai interpor recurso ordinário. Vai. Nas razões recursais do recurso ordinário,
aquelas dirigidas ao juízo ad quem, aquele que tem o poder de anular ou reformar a decisão? Dr. Fred, Dr. Frederico Guilherme, né, da Unifacol, não é isso, Paulinho? Ele vai preliminarmente, ou palavra chata, que diz respeito antes de qualquer outro assunto, ele vai pugnar, requerer a nulidade da decisão. E ele vai requerer que o tribunal acolha a contradita. Sim. E o tribunal pode? Claro que pode. E aquele depoimento que foi prestado? Nulo, de pleno direito. E a sentença? Fruto de uma árvore envenenada, 798 da CLT. Nula. E os autos processuais serão devolvidos ao juízo de primeiro grau. Já com a ordem de que aquele testemunho não é válido, que ele foi extirpado ou tem que ser extirpado dos autos, excluído, desentranhado, dando chance aí à parte para substituir a testemunha. Mas Dr. Fred, no momento apropriado, recorreu da decisão interlocutória. Mas na época em que ela foi proferida, nenhum recurso era cabível. É isso. Ô professor, e os protestos lançados em ata, de fato, têm o efeito antipreclusivo? Deixa eu explicar. Evitar a preclusão? Eu discordo. Até mesmo porque o Código de Processo Civil de 2015 acabou com o enfadonho, o macambúzio, o nauseante. Agravo retido. Uma peça ridícula que existia no CPC de 73. Professor, é muita audácia falar de uma peça processual prevista em lei, dizendo-a ridícula. Não. Quem faz a lei para você? É seu Deus? É uma divindade? Ou é um ser humano? Quem são os parlamentares que nós todos elegemos? Eu não vou citar nomes, mas pensem. Eles são os donos da verdade? O que eles escrevem, a literalidade vale? Ou nós juristas, como dominadores da hermenêutica jurídica, temos a obrigação de interpretar? Os protestos são a tentativa de você convencer o juízo de que ele está errado. Qual o problema? Mas juiz não erra. Claro que erra. É tanto que em diversos pontos da legislação processual existe o juízo de reconsideração, o juízo de retratação. Quer um exemplo? O parágrafo 7º do artigo 485 do Código de Processo Civil. O artigo 1021 do CPC, que fala do agravo interno. O próprio agravo de instrumento, Instrução Normativa 16.
Juízo de reconsideração é juízo de arrependimento. Do juiz ter, o juízo ter a nobridade, hombridade de dizer, eu errei. E graças a Deus que eu errei, porque eu sou humano. Mas aqui eu corrijo, sem necessidade de segundo grau. É só isso. Então, os protestos judiciais, geralmente presentes nas audiências dos processos cognitivos, né, da fase de conhecimento, servem para tentar convencer o juiz de que ele deve reconsiderar a decisão. E graças a Deus, eu já reconsiderei diversas decisões. Eu já me retratei de diversas decisões. Eu já pedi desculpas. Eu já pedi perdão. Eu já pedi escusas. E isso me faz dormir toda noite, muito bem, no meu simples travesseiro. Não é? A paz na consciência. Entendi, professor. Graças a Deus. Mas, professor, há situações na fase de conhecimento, data vênia, tá bom assim, Paulinho? Data vênia, que apesar de a decisão interlocutória ser irrecorrível de imediato, a situação se mostra delicada e requer uma certa urgência. E aí, professor, o advogado, ele se vê órfão, processualmente falando, porque ele vê claramente que o seu cliente, ele foi prejudicado com aquela decisão, uma decisão flagrantemente arbitrária, ilegal, proferida pelo juiz, que é uma autoridade pública, ferindo o direito líquido e certo do seu cliente. E ele não pode recorrer, professor, porque não existe um recurso específico para atacar a decisão. Eu praticamente defini para você o uso do mandado de segurança. Isso. Mandado de segurança. Chamado de mandamos, chamado de remédio heróico, chamado de right. E nas minhas antigas aulas, Paulinho, da segunda fase da OAB, do exame de ordem, que hoje serão gratuitas pelo YouTube, aqui no YouTube, eu chamava de Chapolin Colorado. Chapolin Colorado. Né? Aquele personagem do Chaves, que olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, e agora? Quem pode nos socorrer? O mandado de segurança. Daí o nome remédio heróico. Não é? Tá tudo bom, Paulinho? Mas o mandado de segurança é um recurso, pelo amor de Deus. Dobre a língua ao falar do mandado de segurança. Não o chame de recurso. Ele fica triste. O mandado de segurança é uma ação. A ação, sim, com autuação própria, dirigida ao juízo a de quem? Viu? Que Pontes de Miranda, o alagoano Francisco Pontes de Miranda, todo mundo sabe que eu sou fã de carteirinha.
E um dia eu espero encontrá-lo no jardim que o poeta Rumi, de 1376, disse: um dia todos nós nos encontraremos, não é? Em um jardim. Não é? Em um jardim. Após a libertação do espírito do corpo que nos aprisiona. E eu hei de conversar muito com Chico. Francisco Pontes de Miranda chamava de ação mandamental. Ação mandamental. Ação contra ato praticado por autoridade pública ou pessoa a ela equiparada, que praticou um ato ilegal, arbitrário, contra a lege, e que feriu o direito líquido e certo da parte. E falta um detalhe, que está na jurisprudência do Supremo, do TST, são precedentes, são súmulas. E não impugnável por remédio próprio. Por isso que nós temos a súmula 414 do TST, que cabe mandado de segurança, item 2 da súmula 414 do TST, cabe mandado de segurança contra a decisão que deferir ou rejeitar pedido de antecipação de tutela, que o CPC no artigo 300 chama hoje de tutela provisória de urgência, quer de natureza antecipatória, quer de natureza cautelar. Seja liminar, seja pós justificação prévia, artigo 300 do CPC. Por isso que cabe mandado de segurança contra a ordem do juiz do trabalho, que obriga uma das partes a custear antecipadamente a perícia de insalubridade, periculosidade médica, seja qual for. Porque o artigo 790-1b da CLT diz que os honorários serão arcados no final, pelo sucumbente no objeto da perícia. OJ 98 da SDI 2, mandado de segurança. Por isso que cabe mandado de segurança contra a decisão interlocutória que determina o retorno do trabalho do dirigente sindical suspenso preventivamente para responder a inquérito para apuração de falta grave, já que a suspensão preventiva é um direito, é uma faculdade, é um direito líquido e certo do empregador, previsto no artigo 494 da CLT. É por isso que cabe mandado de segurança contra ato judicial que penhora conta salário, por ser absolutamente impenhorável, OJ 153 da SDI 2. Tem telepronto, Paulinho? Tem não, meu velho. É a aula raiz. Viu? É a aula raiz. Tirando essas pequenas exceções, né, como a linha C da súmula 214 do TST, a linha C da súmula 214 do TST, que permite a interposição imediata de recurso ordinário, quando a exceção de incompetência territorial for acolhida e o acolhimento gerar a remessa dos autos a um juízo, a uma vara do trabalho de outro TRT, de TRT diferente. É mais uma exceção ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mas o uso do mandado de segurança não é uma exceção, não é. Eu sei que não é, né? Não se confunde recurso com mandado de segurança nem com ação rescisória. Mas todos esses instrumentos têm algo em comum. Qual, professor? São atos de impugnação.
Só que o recurso é um ato de impugnação dentro do próprio processo. Já o mandado de segurança e a ação rescisória são atos de impugnação fora do processo. Não te ensinaram isso na faculdade, não? Vai cobrar teu dinheiro de volta. Temos quanto, Paulinho? Tudo bem. Beijos a essa grande audiência. Avisem aos colegas, compartilhem, cliquem no like, no dislike, não importa, democracia acima de tudo, comentem. Professor, o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias é uma regra no processo de conhecimento, sim. É uma regra. Existem exceções? Existem. A mais clara está na linha C, que eu acabei de citar, da súmula 214 do TST. Ô professor, por que o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias é uma regra no processo de conhecimento? Eu digo isso no meu livro, o Manual de Audiência Trabalhista, que está para ser transformado em Manual do Advogado Trabalhista. Com aplicativo e tudo. Aguardem novidades. Sabe por quê? Porque quando uma decisão interlocutória é proferida no processo de conhecimento, em regra, não há necessidade de recorrer da decisão. Por quê? Porque nós temos a certeza absoluta, indiscutível, de que uma decisão final será proferida, nominada de sentença, seja terminativa, seja definitiva. Ah, professor, já que todos nós sabemos que uma sentença será proferida futuramente, então é melhor ir acumulando as sucumbências nas decisões interlocutórias para recorrer uma vez só, mediante recurso ordinário, da decisão definitiva ou terminativa proferida pelo juiz. Perfeito. Foi brilhante a ideia do legislador processual trabalhista em 1943. E quando eu falo 43, é porque há um vício, Paulinho, de achar que a CLT foi escrita em 43. A CLT não é um código. A CLT é uma consolidação de leis trabalhistas. Leis que existiam no início do século XX. 1909, 1910, 1920. E essas leis foram consolidadas na consolidação da legislação trabalhista. Então a CLT possui normas da década de 10, de 20, de 30, de 40. Que coisa mais velha, professor. Jesus Cristo é velho. Seus ensinamentos também. Os filósofos gregos também. O direito romano também. Friedrich Nietzsche também. Sartre. Ernest Hemingway. Vargas Llosa. Você vai desprezar o que é velho? Despreze o que é ruim. Abrace o que for bom.
de Friedrich Nietzsche, eu tenho uma frase no meu WhatsApp: torna-te quem tu és. Professor, no processo de execução, esse princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ele é mitigado, ele é diminuído, ele tem a sua irradiação diminuta? Tem. Com certeza. Por quê, professor? Manuel Antônio Teixeira Filho foi o meu guru em processo do trabalho. Nunca o conheci pessoalmente, nem precisei, porque os livros dele já me bastaram. O conhecimento é democrático. Entre numa biblioteca e comece a ler. E não pare nunca mais. Ele está ali para todos. Basta você querer. Manuel Antônio Teixeira Filho me ensinou, como se eu estivesse ouvindo a voz dele. Eu não sei nem o tom da voz dele. Manuel Antônio Teixeira Filho me ensinou que no processo de conhecimento nós vamos dos fatos ao direito. Dá-me facto, dá-me jus. Dá-me os fatos que eu te devolverei o direito na sentença, na decisão. No processo de execução, eu já tenho o direito, mediante um título executivo, no caso judicial, transitado em julgado. Então eu vou do direito aos fatos, cobrar. Na execução, o juiz é um cobrador, capaz de levar o patrimônio do devedor a uma venda pública, em asta pública, seja em praça, que é feita no juízo, seja em leilão, mediante leiloeiro oficial nomeado pelo juízo. Então, no processo de execução, não existe decisão futura a ser esperada, seja definitiva, seja terminativa. Data máxima vênia aos colegas que não tiveram a capacidade de perceber isso. Mas que o legislador vem percebendo. Vocês querem um exemplo? Anota aí. Parágrafo 1º do artigo 855-A da CLT. Vou repetir. Parágrafo 1º do artigo 855-A. 855-A. 855-A da CLT. O parágrafo 1º fala das decisões proferidas em desconsideração da personalidade jurídica. Na desconsideração da personalidade jurídica, seja de forma comum, que eu chamo reversa, seja de forma incomum, que eu chamo inversa. A reversa, que é a comum, é quando eu tenho o devedor PJ, que eu quero atacar o patrimônio dos sócios, pessoas físicas. Desconsideração inversa é quando eu tenho o devedor pessoa física e eu quero atacar o quinhão, não é? A fração, o prolabore que ele tem de uma sociedade que ele faz parte. E nós aplicamos em sua totalidade os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, por determinação expressa do artigo 855-A da CLT.
E vejam a aula que a reforma trabalhista nos deu, porque esse artigo é fruto da reforma trabalhista, tão criticada, inclusive por mim. Mas eu critico as normas que eu entendo equivocadas e elogio as regras que eu entendo bem aplicadas, bem redigidas. Porque minha análise é técnica, não é ideológica, não é política, não é social, não é filosófica, não é teológica. Você gosta de política, de ideologia, de teologia? Não gosta de direito? Dá tempo de mudar de profissão. Mas você, se orgulhar de ser um jurista, você vai ser positivista e pós-positivista. No equilíbrio. A ponto de não deixá-lo levar pelo pós-positivismo exagerado, que está nos levando, nos conduzindo a um abismo abissal e sem fundo do ativismo judicial. Jurisdição vem do latim jurisdictio, dizer o direito, interpretar e aplicar. Nós não somos legisladores, nós somos julgadores. O legislador tem que ser eleito pelo povo. Isso não é uma lição de Gustavo Cisneros. Isso é uma lição da Constituição Federal de 88. Boa ou ruim, é a lei maior que rege o nosso país. Então, o parágrafo 1º do artigo 855-A da CLT é uma norma belíssima que me dá vontade de chorar de emoção. Porque aquilo que tem que ser elogiado, merece. O primeiro inciso diz: quando a desconsideração da personalidade jurídica for decidida no incidente, no processo de conhecimento, aplica-se a irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória, podendo, quando a sentença for proferida, aquele que se sentir prejudicado ou aqueles que a sucumbência pode ser recíproca, recorrer, mediante recurso ordinário, inciso 1º do artigo 895 da CLT. É a regra. Inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 855-A da CLT. Porém, entretanto, entrementes, não obstante, se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica for julgado na fase de execução, inclusive depois de instrução processual e oitiva de testemunhas, porque vocês sabem que eu defendo isso, tem no meu livro, tem vídeo no Instagram sobre isso, tem vídeo no YouTube sobre isso. Dessa decisão que acolher totalmente, acolher em parte ou rejeitar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução, cabe agravo de petição de imediato. A linha A do artigo 897 da CLT, que prevê o agravo de petição contra decisões proferidas na fase de execução. Mas, professor, uma mera decisão interlocutória é. Resolveu uma questão incidental? Foi. E por que eu posso recorrer de imediato? Porque não existirá, não haverá, não nascerá, depois disso,
uma decisão definitiva ou terminativa. Então, aquela decisão interlocutória pode ter corpo de decisão interlocutória, mas tem alma de decisão final. Por isso que ela é recorrível de imediato. Manuel Antônio Teixeira Filho. No processo de conhecimento, nós vamos dos fatos ao direito. No processo de execução, nós vamos do direito aos fatos. Na execução, eu não preciso mais de uma decisão final. Eu já tenho. É o título executivo que eu estou executando. Líquido, certo e exigível. Execução definitiva. E o terceiro inciso do parágrafo 1º do artigo 855-A da CLT, 855-A da CLT, terceiro inciso, parágrafo 1º, diz: se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica for decidido em um tribunal, exemplo, Tribunal Regional do Trabalho, a decisão será monocrática. Isso, canetada só, do desembargador relator, e caberá contra essa decisão monocrática agravo interno. Artigo 1021 do Código de Processo Civil, dirigido contra o relator, que pode reconsiderar se retratar da sua decisão em 5 dias ou submeter ao colegiado, a depender da estrutura do tribunal, turma, sessão ou pleno. Parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. Redação nova, reforma trabalhista. O juiz encontrou a quantia da dívida. O juiz já sabia que B deveria pagar a A. Isso a gente chama de an debeatur. An debeatur, do latim. Eu sei que B tem que pagar A. Depois do an debeatur, eu tenho que apurar quanto B tem que pagar A. A gente chama isso de quantum debeatur, a quantia da dívida. Professor, o senhor fala latim, é? Não, estudei. Treinei, decorei. Na minha prova de sentença, até francês eu escrevi. O Estado sou eu em francês. L'état c'est noir, de Luís XIV. Luís XIV que criou a palavra preposto, porque ele se dizia o preposto de Deus na terra, já que ele personificava o divino. Então pare de pensar que preposto é parte. Preposto apenas personifica a empresa do processo. O que o preposto fala não são palavras dele, são palavras da empresa. O silêncio do preposto não é silêncio dele, é a mudez da empresa. Muito bem. O parágrafo 2º do artigo 879 da CLT tirou a faculdade do juiz e colocou o dever do juiz de, depois de definir a quantia da dívida, o quanto debeato, de intimar para que em 8 dias úteis, sob pena de preclusão temporal, exequente e executado, ofertem impugnação aos cálculos. Preclusão é o que tem lá. Tá na dúvida? Vai ler. 879, parágrafo 2º da CLT. Preclusão. Viu? Preclusão. O juiz definiu a dívida R$100 mil. Tá? Só
o advogado do credor impugnou, juntando planilha, mostrando que a dívida não é de 100 mil, e sim de 120 mil. O advogado do reclamado peticionou dizendo que concordava com a dívida de 100 mil. Muito bem. O que é que o advogado do exequente deve fazer? Interpor agravo de petição de imediato. Onde é que tem isso, professor? Aqui. Nos meus livros, no modelo de agravo de petição. Mas, professor, sinceramente, o artigo 884 da CLT, parágrafos 3º e 4º, dizem que, resumindo, o juiz julgará em sentença única os embargos à execução e as impugnações aos cálculos. Esses parágrafos foram tacitamente revogados pela Lei 13.467 de 2017, Reforma Trabalhista. Acabou. Impugnação a cálculos e embargos à execução. Eu chamo de esvaziamento dos embargos à execução. A única possibilidade que eu vejo é futuramente, numa desconsideração da personalidade jurídica, os sócios terem a oportunidade de impugnar os cálculos. Viu? Já que eles foram inseridos no polo passivo da execução depois da fase de liquidação. Mas em se tratando do executado, aquele que participou da fase de execução, aquele que foi intimado sob pena de preclusão e disse concordar com os cálculos, como é que eu vou deixá-lo na fase de embargos à execução depois de garantir a dívida, discutir cálculo? Eu estaria exterminando, soterrando, fulminando, metralhando o Instituto da Preclusão. E se ele tivesse impugnado e o juiz tivesse rejeitado a impugnação e tivesse proferido decisão na época, ele não tivesse recorrido? Não é? Preclusão consumativa. Ou você pensa que a preclusão é só temporal? Preclusão temporal, preclusão consumativa, preclusão lógica e preclusão máxima. Não aprendi isso na faculdade, não. Estelionato educacional. O que é que teu professor fazia? Contava piada? Você gostava? Era pouco assunto para estudar? A tua vida foi leve? Você já encontrou alguma pessoa com um grau de conhecimento razoável, sem transpirar? Só se for um gênio. E mesmo assim ele sofre. Agora, a vida é ex nunc. Paulinho, nunca é tarde para recomeçar. Eu passei quase 10 anos como bancário, porque eu larguei minha faculdade de Direito. Antes de ter feito engenharia, economia, história, escambau. O YouTube não gosta de palavrão, não. E eu me reencontrei depois dos 30 anos. E me tornei professor, juiz, escritor, palestrante e, principalmente, um filósofo, amigo da sabedoria, fã do conhecimento. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 884 da CLT
estão mortos, putrefatos, já fedem. E pior é que alguns tribunais ainda vêm se utilizando desses defuntos como almas penadas, como múmias, cadáveres ambulantes. É uma tristeza. É culpa de Bill Gates? É. Do vício do copiar e do colar. Responsável pelo não pensar, pelo não refletir. Quando o juiz abriu o prazo de 8 dias para as partes e de 10 dias para a Fazenda Pública falar sobre os cálculos previdenciários, já é o parágrafo 3º do mesmo artigo 879 da CLT, também prazo preclusivo. Depois de ele receber ou não essas impugnações, ele vai proferir uma decisão definitiva de liquidação. Que se não for impugnada em 8 dias úteis por agravo de petição, transitará em julgado. E na fase de embargos à execução, não haverá mais a oportunidade de discutir, de rediscutir cálculos. Porque processo não é uma roda gigante. Processo é coisa séria. E a preclusão serve para isso. Para não eternizar os atos processuais. Preclusão é coisa séria, é fantasma de advogado. E no modelo que eu tenho de agravo de petição desse caso, no final, quando eu falo da adequação, eu faço uma pergunta. Caso este egrégio TRT entenda, ou este juízo entenda, incabível agravo de petição, que diga, não é, a esse pobre advogado qual será o momento para ele impugnar essa decisão. Porque esse advogado do exequente, que está lutando por 120 mil, e a empresa concordou com 100, quando chegar na fase do artigo 880 do mandado de citação em penhora, a empresa vai pagar os 100 e vai pedir a extinção do processo. 924 do CPC, pagamento da dívida. Pô! E quando é que o advogado do exequente vai ter a oportunidade de impugnar, de recorrer, se o prazo de 8 dias já acabou? Qual é a decisão que ele vai recorrer? Uma decisão proferida há 1 mês, 2 meses atrás? Tenha santa paciência. É uma questão de lógica. E o direito só tem um amor na vida, que é a lógica. O direito sem a lógica, ele morre. Da morte morrida mais dolorosa que existe na vida, que é a morte pelo desamor. Morte morrida, eu copiei da sentença penal condenatória de Tiradentes, já que nós passamos recentemente pela vida dele. Pela data dele, a data da morte. Onde a sentença determinou o corte da cabeça dele, colocado em um pau na entrada da cidade, e o esquartejamento em 4 partes. Os 4 membros. Os braços e as pernas. Aí nós temos 5 com o tronco. E a família dele teve todas as propriedades expropriadas e foram banidas e viveram na miséria. A justiça já foi assim. Advogado, advogada, lutem pela justiça. Preservem seu nome. Não se vendam por qualquer vil metal. E ouçam, sim, a voz da razão, mas não ensurdeçam para a voz do coração. Viu? Essa é a primeira live que eu deixo com todo o meu coração para vocês. Posso me despedir, Paulinho? Fiquem com Deus. Eu desejo saúde
a todos vocês, viu? As pessoas da sua família, viu? A todos os seres humanos que habitam a Terra.